Porque senão sou eu quem estou falando. E na minha profissão nós somos obrigados a fundamentar, falar. Foi fulano que falou. Bom, Kardec, antes de ser Kardec, ele era um professor na França, de nome Léon Hippolyte Denisard Rivail. Aos 50 anos de idade, em 1854, ele começou a se interessar pelo que nós chamamos hoje de espiritismo. O termo espiritismo é um termo que foi criado pelo Allan Kardec depois, pouco antes do lançamento de O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857. Ou seja, 3 anos depois que ele começou a se interessar pelos estudos. Efetivamente, ele começou a trabalhar com o mundo espiritual, tecnicamente, por volta de maio de 1855. Logo depois que ele coordenou materialmente o Livro dos Espíritos, ele criou uma sociedade em Paris, chamada Sociedade de Estudos Espíritas, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Isso em 1858, faz uns dias já. E os fundadores dessa sociedade já imediatamente o elegeram como presidente. E ele era o presidente e foi até desencarnar. Desencarnou em 1869. Um dos fundadores da Sociedade Espírita de Paris tinha por nome, era uma pessoa bastante importante. Afinal de contas, todos os fundadores eram pessoas muito importantes na história francesa e dos arredores. Bélgica, Inglaterra, Alemanha. Um desses fundadores, de nome Monsieur Sanson. Para nós, Senhor Sansão. De 1858 para frente, ele seguiu na Sociedade de Estudos Espíritas, em Paris. Mas logo ele adoeceu. Monsieur Sanson ficou muito doente e não se recuperou nunca mais, vindo a óbito em 1860. Também em abril, é um mês muito marcante o abril para a doutrina espírita. Só que enquanto ele estava doente, Monsieur Sanson, ele chamou Allan Kardec na casa dele, já não mais frequentava a Sociedade de Estudos Espíritas, chamou Allan Kardec e disse a ele: olha, nosso trabalho é um trabalho muito sério e eu gostaria de sequenciar o nosso trabalho no mundo espiritual. Para que isso se dê, no dia em que eu desencarnar, pouco antes de eu ser enterrado, eu gostaria que vocês se reunissem no cemitério e fizessem a evocação do meu espírito, para que eu trouxesse a vocês se eu fui, se eu não fui, se existe, se não existe. E assim foi feito. Allan Kardec era uma pessoa de uma seriedade sem explicação. Allan Kardec convida para ser o médium psicógrafo dentro do cemitério um indivíduo que tinha uma moral a toda a prova, uma coisa que um gigante dentro da doutrina, tão gigantesco que ele sequencia depois como presidente da sociedade. Esse indivíduo é Gaëtan Leigh-Marie.
Depois do desencarne do Allan Kardec, ele passa por poucas e boas, sofre alguns processos e tem bastante problema. Mas muito bem, conseguiram evocar o espírito de Messias Sanson, conversam com ele, para que posteriormente Messias Sanson, no mundo espiritual, continuasse trazendo as informações necessárias, coadjuvando com a revista espírita e algumas coisas do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele faz 2 inserções no Evangelho segundo o Espiritismo, uma no capítulo 5, outra no capítulo 10. Eu tomei a liberdade de trazer para nós lermos aqui em conjunto a mensagem do capítulo 5. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é maravilhoso. Ele é exatamente a fundamentação do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Então, o capítulo 5 e 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é bem fundamentado nisso aí. Eu não sei a mensagem de Messias Sanson de cabeça, então eu vou tomar a liberdade de ler. Essa mensagem foi escrita em Paris no ano de 1863. O título dela é Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras. Eu vou tomar a liberdade de ler. Quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumai dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções. Pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência é onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente. Seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percustrasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhes acarretassem a perda. Não é a vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É o morrer da desgraça, dizeis. Ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar
abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes a da vida efêmera que arrastais na terra. Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando apraz a Deus retirar desse vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós? Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegrias. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se perdides a Deus, que os abençoe, em vos sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Bom, pessoal, a mensagem desse espírito Messias Sanson é essa. Para mim é uma mensagem de extrema consolação a todos nós que perdemos e perderemos entes amados. Ontem eu ouvi uma mensagem que me botou um pouquinho de raciocínio. A dor, ela sempre é egoísta. O amor é altruísta. Então a gente precisa compreender, literalmente, que por maior que seja o sofrimento, ele não é eterno e nada mais é do que um aprendizado. Os nossos entes que foram antes de nós continuam junto com a gente, não só na nossa mente, mas literalmente em presença. Sejam convictos disso, tenham a certeza. Não é diferente disso. Eu posso garantir. Contei para vocês a história de Messias Sanson para demonstrar para vocês que ele acabara de desencarnar e pediu para ser evocado. E através da mediunidade de um senhor Le Marie, ele trouxe uma notícia. Então tá, continua. A vida continuou. Sem o corpo. E mais ainda, durante muitos e muitos anos, Messias Sanson continuou mandando mensagem através do senhor Le Marie. Então eu convido a todos a acreditarem que a vida continua. Muito obrigado. Boa tarde.